Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora nós vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula 29. Introdução à cinética química e o detalhamento, conceito de cinética química e teoria das colisões. Agora, vamos à nossa aula. Você se preocupa com a validade dos remédios? Você sabe os motivos do prazo de validade ser tão importante nos remédios? Vamos pensar, né? Você está com uma dor de cabeça, quer pegar uma aspirina lá no armário, né? Que fica os remédios. Aí você olha no rótulo e vê lá que a data de validade está vencida. Você toma ou não esse remédio? Ou você fica com dúvida? Vou trazer agora para vocês 2 medicamentos e aí vocês vão ficar pensando se vocês iriam tomar ou não essa aspirina vencida. Vamos falar aí dos antibióticos. Os antibióticos, ele existe de várias formas, né? Mas eu quero falar do antibiótico que a gente compra ele em pó. Não sei se vocês já viram. Existe antibiótico que a gente compra em pó, né? Essa medicação. E aí você precisa adicionar água, tá? Não é qualquer água. É uma água natural, é uma água limpa, né? E aí, quando você adiciona essa água nesse antibiótico em pó, a estabilidade desse produto, que é o prazo de validade, é de 1 a 2 semanas. E isso, gente, depende do tipo de produto. Aí a gente precisa o quê? Também ler a bula, né? A bula também é importante. Um outro exemplo é o colírio. O prazo de validade do colírio é de 4 semanas. E isso após a primeira abertura do recipiente. Sabe por quê? É porque os nossos olhos, eles são muito sensíveis. E aí qualquer bactéria que possa entrar nos colírios vai nos prejudicar. O que eu posso concluir, né? Dessas informações, daquela primeira pergunta que foi feita, que a validade, né? A data de validade, ela indica realmente um ponto em que o medicamento não é mais eficaz e se tornou o quê? Inseguro para o nosso uso, né? Então, existe uma parte da química que estuda essa velocidade com que as reações químicas ocorrem, principalmente nos produtos do nosso cotidiano, como os remédios. Vamos conhecer qual é essa área da química? É a cinética química. É uma área da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que alteram essa velocidade. Olha que interessante. Olha como a química ela é importante para a sociedade. Ela se preocupa, né? Ela sabe que essas reações químicas, elas vão, por mais que se coloquem, né, substâncias químicas para proteger a solução lá contra micro-organismos e também, né, o efeito, ela estuda, né, até que ponto você vai poder consumir uma determinada medicação, um determinado alimento, tá bom? E agora a gente vai assistir um vídeo e esse vídeo o objetivo do vídeo é mostrar para vocês que as reações químicas
elas acontecem com velocidades diferentes, tá bom? Vamos prestar atenção, vamos assistir. Olá, quimiquinha! Vamos descobrir nesse experimento que diferentes corantes alimentares reagem com a água sanitária em velocidades diferentes. Oba! Estou ansiosa para entender essas diferenças nas velocidades dessas soluções. Então, quimiquinha, nós temos aqui 3 recipientes com água e corante e agora eu vou adicionar a água sanitária. E vou agitar, ó. Ok? Quimiquinha, o que a gente observa nesse experimento? Que a solução que tem um corante amarelo reage mais rapidamente com a água sanitária. Por outro lado, professora, o corante alimentar vermelho reage muito lentamente com o hipoclorito de sódio. Você pode perceber isso porque a cor vermelha demora muito para desaparecer quando a água sanitária é adicionada a essa cor. Verdade, quimiquinha. Por outro lado, quando adicionamos água sanitária à cor laranja, aqui o corante amarelo ele vai agir rapidamente para formar um produto incolor. No entanto, a cor vermelha da água laranja não reage rapidamente. Então, você ainda pode ver a sua cor. É por isso que, ao adicionar água sanitária à cor laranja, ela se torna vermelha. Após uma hora, observamos que, ao adicionar alvejante na solução, o corante vermelho reagiu com rapidez. Aumentar a concentração do alvejante desta maneira aumentou a taxa de reação do corante vermelho com o hipoclorito de sódio, permitindo uma rápida mudança de cor. Foi possível observar nesse experimento que reações químicas ocorrem com velocidades diferentes. E isso ocorre na nossa rotina, né? A gente encontra muitas ações nas nossas rotinas que envolvem processos químicos, aonde esses processos químicos eles são rápidos, eles são lentos ou eles podem durar até anos. E na química, né, no caso aí nessa área de conhecimento, na cinética química, é possível medir a rapidez com que essas substâncias se transformam em outras. Isso é chamado de taxa de reação. Então, a taxa de reação vai ser uma forma de medir a rapidez com que uma substância se transforma em outra. E aí nós temos aqui 2 exemplos. Nós temos uma imagem, né, de uma reação de combustão. Essa reação aqui, ela tem uma alta taxa de velocidade. Então, quando reagem aí, né, as substâncias para se transformar em outro, o processo é muito rápido. Aqui nós temos a ferrugem, que é a ferrugem do ferro, né, que ocorre no ferro. No caso da ferrugem, nós vamos ter uma baixa taxa de reação. E aí, esse processo ele vai ser lento. Além dessas reações, né, que ocorrem com taxas altas e taxas de reação baixas, nós temos outros exemplos de reações químicas que ocorrem de maneiras rápidas, muito tempo ou leves, né? Então, a gente tem aí vários tipos de reações. A primeira que aparece aqui é a tintura de cabelo.
A duração, né, da tintura de cabelo é entre 30 a 40 minutos. Então, é uma reação muito rápida, né? Agora, essa química aqui, quando ela dura muito tempo no cabelo, pode causar a tinta, né? Pode causar ressecamento ou queda. Aqui nós temos as flores que caem, né? Ou as folhas que caem amarelas durante o outono. O outono não em algumas cidades tem essa estação do ano, né? E essa estação do ano, ela ocorre com essas folhas amarelas caindo, né? Isso é muito comum. Isso acontece porque há uma diminuição da luz. Essa diminuição da luz faz com que as folhas das árvores não produzam o quê? A clorofila, porque eles precisam da clorofila. E a luz é um fator importante, né, para a produção da clorofila. Saber, né, que isso acontece faz com que a agricultura utilize o quê? A iluminação artificial. Um outro exemplo é os fogos de artifício. É uma reação que ocorre muito rápida e violenta, tá? É uma reação muito violenta, tá? E o outro exemplo é o amadurecimento das frutas. Então, é necessário saber que algumas frutas à temperatura ambiente, o que acontece? Elas amadurecem muito rápido, né? Elas podem até estragar, como a gente percebe aqui na imagem. E outras frutas que elas precisam de temperaturas baixas, né? E aí a gente precisa guardar na geladeira. Então, as reações químicas podem ser rápidas, moderadas ou durar muito tempo, ok? E agora vamos falar sobre teoria das colisões. A teoria das colisões, ela é uma explicação para as taxas de muitas reações químicas. E aí, gente, ela propõe duas ideias. O que ela diz, essa teoria das colisões? Que as partículas devem colidir com uma orientação correta ou favorável. E uma outra condição é que se tenha energia suficiente para que uma reação aconteça. Quando eu digo orientação favorável, tá? O que significa dizer isso, essa palavra? Orientação favorável. É uma orientação, gente, em que resulta na quebra das ligações dos reagentes. E aí vai formar o quê? Novas substâncias que nós conhecemos como produtos. Agora, essa orientação, ela tem que, os átomos, né, que se faz presente nos reagentes, nessas moléculas, elas têm que colidir, olha aí, com todos os átomos de outras moléculas também, tá certo? Então, essas são as duas condições, né, para que ocorra uma reação química. Orientação favorável ou energia suficiente. Tem que ter uma energia suficiente para que isso aconteça, ok? Agora, nós estamos aqui vendo os fogos de artifício. Quem não gosta, né, de ver esse espetáculo? Esse espetáculo ele é utilizado para celebrar a vida, a chegada do ano novo. E esse espetáculo aqui, gente, que é os fogos de artifícios, eles é uma mistura de enxofre, nitrato de potássio e de carvão, tá? Quando o enxofre ele derrete a uma temperatura de 112,8 graus Celsius, ele favorece uma reação de combustão
entre o nitrato de potássio e o carvão. E aí, o que ocorre como resultado dessa química? Uma quantidade de energia, como nós estamos vendo, e de gases. E essa reação aqui, maravilhosa, tá? Agora, isso aqui só foi possível por causa da energia de ativação, ok? Agora vamos ver quando é que ocorre colisão, ela é favorável, né? A gente está vendo aí um esquema, né? Tem um esquema aí, tem uma reação genérica, ok? Observem que para compreender a cinética das reações químicas e os fatores, né, que afetam essa cinética, a gente primeiro precisa examinar o que acontece durante uma reação no nível molecular. Então, de acordo com a teoria da reatividade, da colisão, as reações ocorrem quando as moléculas dos reagentes colidem efetivamente, né? E como é que elas vão colidir efetivamente, gente? Quando todos os átomos que estão presentes numa molécula colidem com os outros átomos de outra molécula, né? E o que acontece quando a colisão ela é efetiva? Vai ocorrer uma quebra das ligações, né? Formações de ligações e rearranjo dos átomos. E isso vai resultar na formação de quê? De novas moléculas, né? Dos produtos. Então, quanto maior o número de colisões favoráveis, maior será a velocidade de uma reação química. Ok? E aí, vocês lembram lá dos fogos de artifício, né? Quando a gente pega um fogo de artifício, né? Não acontece nada, mas as substâncias ali elas estão em contato, não é verdade? Para ativar, para ocorrer esse espetáculo, é necessário o quê? É necessário que você dê uma energia mínima, não é isso? E isso é chamado de energia de ativação, tá bom? O que é energia de ativação, né? A energia de ativação é uma energia mínima que a gente dá aos reagentes para que os átomos das moléculas se colidem, quebrem as ligações para formar novas substâncias. Às vezes, as moléculas elas têm contato, mas elas não têm energia de ativação, né? É o caso dos fogos de artifício. Então, a gente precisa ativar. Tudo bem? E agora, nós vamos fazer uma aplicação com essas definições. A elevação da temperatura aumenta a velocidade das reações químicas. Então, essa temperatura é um fator que pode alterar, né, a velocidade das reações químicas. Porque aumenta os fatores apresentados nas alternativas. Então, tem vários fatores aí, exceto o que não pode, né? Esse fator, ele não vai influenciar no aumento da temperatura. Então, a alternativa aqui, gente, é a energia de ativação. A energia de ativação, ela não aumenta a temperatura. A energia de ativação é uma energia que você dá para uma reação que ela está tendo contato, né? Ela tem contato, mas ela não tem energia suficiente. Entendeu? Ok? Condições para que as reações químicas ocorram. Os reagentes devem entrar em contato. Mas isso não é tudo, hein? Ter contato não é tudo. Deve haver afinidade química entre os reagentes. As colisões entre as partículas dos reagentes
devem ser eficazes e deve-se atingir a energia de ativação. Agora a gente vai falar de cada um. Contato entre os reagentes. Os reagentes precisam entrar em contato para que suas partículas possam colidir. E quando elas colidem, o que acontece? Vai romper as ligações dos reagentes e vai formar produtos. Exemplo, eu tenho um sódio metálico. O sódio metálico, ele reage com oxigênio, ele oxida em minutos. E se eu pegar o sódio metálico e reagir com a água, eu vou ter uma reação rápida e violenta, tá? Então, é por isso que a gente impede esse contato, tá? O sódio, para impedir o contato do sódio com o oxigênio e com a água, o sódio, ele é guardado em querosene. E aí evita esse contato. Mas ter contato, gente, não é suficiente. Precisa também ter afinidade química. O sódio gosta de quem? Do oxigênio. Gosta de água. Mas se eu pegar o ouro e colocar o ouro em contato com o oxigênio, e se eu colocar o ouro em contato com a água? Nada acontece. Sabe por que isso não acontece? Porque o ouro, ele é bastante resistente à exposição do oxigênio e à umidade do ar. Agora, ele, quando fica em contato com a água régia, o que seria essa água régia, professora? Uma mistura de ácido clorídrico com ácido nítrico. Quando ele entra em contato com essa mistura, gente, aí ocorre reação química, tá? Tem contato e tem o quê? Afinidade química. É por isso que muitas peças de ouro, como os sarcófagos do Egito Antigo, continuam em ótimas condições até hoje. O que seria afinidade química? Afinidade química, ela ocorre quando os átomos são atraídos entre si. Isso que é afinidade química. Tá? É o que aconteceu com o ouro, né? Ele tem afinidade química por água régia. Já o sódio tem afinidade química com o oxigênio e também tem afinidade química com a água. Além dessas condições, existe uma outra condição, gente, que é a energia de ativação. A energia de ativação, ela é uma energia mínima que é dado para que uma reação ocorra. Vou dar um exemplo da nossa rotina diária. O gás de cozinha, ele contém o gás propano, que ao reagir com o oxigênio, no qual ele tem uma afinidade, ele produz uma reação de combustão. Só que é o seguinte, esses reagentes, o gás propano e o oxigênio, não têm energia de ativação. Eles não têm. E é por isso que quando a gente abre a válvula de um fogareiro, né, essa reação não acontece. Pode ver, explode quando você... Não faz. Eles têm afinidade, não é verdade? Só que não tem energia de ativação. Aí o que acontece? Eles precisam receber energia. E de que forma eu dou energia para essa reação aí
para que ela ocorra com a chama do palito de fósforo. Não é verdade? Quando eu faço isso, aí a reação ocorre, tá? Isso aí é energia de ativação. Muito bem. Então, para que uma reação aconteça, ela tem que ter condições. Orientação favorável, energia suficiente, contato entre os reagentes, mas ter contato entre os reagentes não é suficiente, precisa também haver afinidade química, né? E energia de ativação. Além disso, existem fatores que podem afetar a rapidez das reações, que é a pressão, a temperatura, a concentração e a superfície de contato. Então, esses fatores aqui vão fazer com que a reação química, que é lenta, ela se torne uma reação rápida. É esses fatores que fazem com que, se você não guardar a água oxigenada em frascos opacos ou escuro, ela reage. Então, saber, né, quais são esses fatores que podem influenciar as reações químicas, principalmente de produtos que nós usamos no cotidiano, é uma segurança para a nossa saúde. Tudo bem? E agora, vamos para a aplicação 2, pegando todas essas definições. A rapidez com que ocorre uma reação química depende de. Aí eu tenho 4 afirmações. Número de colisões efetivas entre os reagentes, verdadeiro. E tem mais, hein? Essas colisões não tem que ser leve, não. Elas têm que ser forte, né? Essas colisões aí, ok? Energia suficiente para promover o rearranjo dos átomos? Também, não é verdade? Porque eu preciso ter a geometria favorável, né? Esses átomos que formam as moléculas dos reagentes, elas vão se colidir com as moléculas, com os átomos das moléculas para formar os produtos. E aí eu preciso de quê, gente? Eu preciso de que essa colisão ela seja favorável, né? Aí, isso aqui também é verdadeiro, né? Olha, a orientação favorável das moléculas é necessário. E a 4ª afirmação diz formação de um complexo ativado. Ó, formação de um complexo ativado. A formação de um complexo ativado, ele é formado quando a energia de ativação para a reação ela é superada, né? Vocês lembram que existem reações que precisam de um empurrãozinho, que precisam da energia de ativação? Então, gente, todas essas alternativas, elas estão corretas. Então, a alternativa é a letra D. E tem uma surpresa, o nosso último Café com Ciência que vai falar da temperatura. Vamos assistir? Olá a todos, alunos! Eu sou a professora Gisele Palmeira, do componente de Biologia, e eu vim falar para vocês sobre termorregulação. Então, o que é termorregulação? O nome termo, a gente já começa a lembrar aí de temperatura. E regulação são mecanismos que o organismo utiliza para tentar manter uma temperatura corporal ideal para os seus desenvolvimentos e atividades metabólicas. Só que o termo regulação existe uma variação, né? Existem alguns tipos relacionados ao processo de termorregulação. Então, nos organismos, ele percorre como se fosse um espectro,
que vai da endotermia à ectotermia, né? Então, existem variações e grupos que se relacionam com a endotermia e com a ectotermia. Espécies como aves e mamíferos, elas estão relacionadas com o processo de endotermia, porque elas conseguem, através das atividades metabólicas, produzir calor e ter uma temperatura corporal constante. No caso da ectotermia, espécies como répteis, anfíbios e peixes precisam de fatores externos, né? Por isso que é muito comum a gente ver ali um jacaré pegando sol, porque ele está ali recebendo calor para tentar manter ali uma temperatura corporal, né? Então, quando falamos de termorregulação, estamos falando dessas variações de acordo com o grupo de espécies. Espécies como peixes, anfíbios, insetos, eles precisam de fatores externos para manter a temperatura corporal. Espécies mais evoluídas, como aves e mamíferos, eles conseguem, através do seu metabolismo, realizar ali atividades que mantêm uma temperatura mais constante. Nós, né, somos mamíferos, a gente consegue manter ali, através das atividades metabólicas, uma temperatura ideal que está entre 36 a 37 graus. Né? A gente sabe que quando passa ali de 37, a gente já tem reações como febre, né? E a febre já significa que a nossa temperatura está elevada. A temperatura acima ou abaixo do ideal, ela traz reações negativas para aquele organismo, né? Então é necessário que ele mantenha ali aquela temperatura corporal ideal para ele. E com esse diálogo com a química e a biologia, terminamos a nossa aula de hoje.